Aqui mais uma vez Paulo Cardoso e estamos aqui com as duas Luanas, né? Com a Luana Coqueiro e a nossa querida Luana Guarani, né? E eu quero agradecer as duas pela presença aqui. E o nosso papo de hoje, né, é sobre o Dia dos Povos Originários, porque não cabe mais o Dia do Índio, né? É isso? É isso, é isso. Confirma, entendeu? Não é dia do índio, é dia do indígena ou dos povos originários. Por que povos originários, Luana? Porque nós ainda, né, graças a Deus, eu digo ainda com dor no coração, mas somos 305 etnias, então são vários povos, né? Temos 48 línguas, e então são povos diferentes, então nós temos que ser tratados dessa forma, porque para nós índio é tabela periódica. Índio é um elemento químico. Índio é o que Cabral achou, né, que nos nominou, porque ele estava indo para a Índia e parando no Brasil, ele viu meus parentes, meus povos, e aí denominou índio. Ah, lá é índio. Se nós estamos na Índia, aqui é índio. E ficou até há pouco da gente com a bancada do COCAR fazer esse levante para que fosse suprimido essa palavra tão pejorativa. Ah, mas por que dói tanto falar índio? Porque ele tratava-nos como escravo. E ele escravizou o meu povo por conta da madeira pau-brasil, e tanto que nós temos a denominação de brasileiros por conta do pau-brasil. Né? Vermelho como fogo, né? Exatamente. Mas aí, como é que fica o nome verdadeiro do Brasil que nós, povos originários, demos? Né? Vocês sabem? É Pindorama? Pindorama. Muito bem, Luana. Tô começando a botar sem você. Então é isso, gente. Então nós estamos aí num levante de desconstrução. Por quê? Porque a nossa história agora vai ser contada por nós, não pelo colonizador. A ser usado aqui no Brasil esse termo sobre governo há muito tempo, o pessoal da América Latina, principalmente, né, os outros povos indígenas da América Latina. Sim, as amerinhas, da Beiaiala. Isso. Sim, demorou, e é o que eu estava falando antes, né, da gente estar no ar, é que agora quando eu digo nós, é Luane, mas essas 305 etnias, nós estamos indo para cima, nas escolas, nas faculdades, para contar a história. Nós cansamos de ver a nossa história ser contada pelos outros. Então, nós estamos aí fazendo esse trabalho. Ô Luana, me conta uma coisa. O povo costuma achar que Índia é tudo igual, né? São 305 etnias, né? Sim. Então são 305, na teoria, 305 culturas semelhantes, mas diferentes. Idiomas diferentes. Qual com a sua... Não, o idioma já difere um pouco, né? Mas tem os... Porque assim, tem o tronco G Guarani. O que é o tronco G? Guarani. De Guarani. Guarani Kaiowá, Guarani Yandeva, Guarani Embiá, que é o que eu sou, Guarani Embiá, tem Tupi, Guarani. Então, esses guaranis a gente tem o mesmo dialeto, tá? Já Caigangue é diferente, Terena é diferente, Mondorocó é diferente, Xavante é diferente. Então, existem várias etnias com o seu próprio dialeto.
que para nós fica difícil também. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a questão, né? Existem várias etnias, 305 etnias no Brasil. Nem todas elas estão no contexto da mata, no contexto da natureza. Existe o indígena no contexto urbano também, existem povos que perderam totalmente seu território, que tiveram que vir para esse contexto urbano. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre Lua, essa questão. existe vários, assim, vamos dizer, parágrafos em relação a isso. Por quê? Porque, por exemplo, como eu morei na aldeia e a minha aldeia ela foi desfeita numa época lá em Mongaguá, quando eu era bem, bom, pequenininha eu ainda sou, né, Lua? Então, é bem menorzinha e aí pegaram a nossa aldeia e mandaram refazer na Jureia, em Peruíbe, que é uma reserva indígena. Certo? Então, mas como nós caiçaras, nós temos um contato direto, tanto com a aldeia como por ser caiçaras e com o turismo e esse movimento turístico, isso nos ambientaliza muito com o dia a dia, né? Vamos colocar assim, Urbano. do urbano. Eu sou uma indígena em contexto urbano, né? Tanto que eu faço parte da RENIL, que é a rede de indígenas em contexto urbano nacional. E o que é isso? Nós precisamos porque o que não falta para mim, Paulo, e eu acredito que para você, porque você também, eu vou descobrir sua etnia, mas eu tô para te dizer que você é tereno caigangue, e o que acontece? Pelo menos comigo, pode acontecer com você, de falar assim, ó, você não é mais indígena não, você usa celular, entendeu? Você fala bem, você fala direito. Você O que é estudou, né? direito? Você tem barba? Me falam isso, não, mas indígena não tem pelo. Indígena não tem pelo. Mas por quê? Porque o que aconteceu com a nossa história, gente? Colocaram todos os indígenas os milhões atrás e mais as 305 etnias no pote só. Então, todo indígena porque é cabelo liso, é o estereótipo, né? Do cabelo liso, pele vermelha, olho amendoado. Não, galerinha, nós somos os primeiros habitantes desse país. Como eu estava dizendo para eles, lá em Piauí, tem os cariri chocó que tem cabelo enrolado. Nós temos parente de olho claro. Claro, houve uma miscigenação? Houve. Só que eu tenho que lembrar vocês que vocês estão em território indígena. O Brasil é terra indígena. E é interessante você falar isso, sabe? Porque eu fico pensando assim, o tamanho do Brasil, comparado, por exemplo, com a Europa, né? A Europa cabe dentro do Brasil tranquilamente. Tranquilo, sobra, gente. Sobra espaço ainda. E é engraçado que, assim, as pessoas aceitam, né, a Itália ali pequenininha, o italiano, né, tem ali a sua aparência étnica, né, o português, aí os eslavos que são loiros, os escandinavos também são loiros, e a distância geográfica é muito pequena e uma diversidade, assim, de fisionomias e de aparências étnicas bem diversa. E aí, Sim. ok, todo mundo aceita. Acha lindo. Acha lindo. E aqui dentro do Brasil, essas diferenças de aparência, o índio tem que ser igual. Tem que ser o cara que usa a mesma tanguinha, né? A mesma coisa e não tem diferença. Não, então, é aí que tá. É por isso que nós estamos aqui fazendo esse levante. Por quê? Porque a gente tem que esclarecer que vocês foram ensinados errado. Vocês foram colonizados também. Entendeu? O colonizador fez questão que você acreditasse numa história errônea, numa história onde o indígena mora no mato pelado, caçando, pescando, comendo frutinha. Não, tem isso, que a gente não gosta de banho, a gente adora, toma mais de 3, 4 banhos por dia na cachoeira. Não, que a gente não gosta de banho, que a gente... Isso aí é tudo mito, na verdade é tudo mito. Então, o que cabe a vocês agora é procurar saber da verdadeira história. Ah, como é que eu faço isso? Bom, tem a mim, que eu sou representante indígena aqui dessa região, que compreende Araçatuba, Birigui e tal. Então, se você
quiser me convidar, eu vou até você para explicar. É ao vivo, é melhor, porque aí eu sano as suas dúvidas. Não é só eu falando para você, mas é você também conversando comigo e a gente tendo essas trocas, né? Mas o importante é você saber da nossa verdadeira história, porque não é a minha história que eu tô contando, é a sua. Eu sei quem eu sou. Eu sou Cunhã Parapoté. Eu sou indígena Guarani. E você quem é? Você não sabe quem é você. Mas nós vamos descobrir. Né? Ô, Lu, Diga. tem uma questão também que você fala que nós somos colonizados, né? Muito mais Sim. do que vocês naquele contexto, naquele período. E a história, ela é contada, né, por aqueles que vencem as guerras, pelos colonizadores. Então, na escola, até pouquíssimo tempo atrás, a gente aprendia que os portugueses chegaram, descobriram o Brasil, né? Foi invadido. Chegaram aqui, encontraram os povos indígenas que não deram conta de trabalhar, porque indígena não gostava de trabalhar. Sim. E aí e isso foi reproduzido durante décadas e décadas na Até educação, nos dias de na hoje. cartilha das escolas. E, Isso ó, isso não ainda assim, ocupando, ressaltando, viu, Lua, do que você está falando, só claro. um adendo, que os professores não têm culpa, viu, gente? Os professores eles recebem uma grade curricular. Ensinado nas universidades isso também. Já passei eu cursei história em uma instituição aqui e na grade de educação afro-indígena, a professora de educação afro-indígena começou a aula, nossa primeira aula de início do curso começou falando essa questão que o indígena não deu conta de ser escravizado. Então, faltou eu na tua sala. Mas tinha sua filha na minha sala E ela fez o quê? ela foi lá e falou para a professora, né, e esclareceu a professora que isso está errado. Que não é assim, que é da cultura indígena, não fazer a força de trabalho anual que o português está acostumado. O índio que trabalha, o trabalho do índio é a caça, o trabalho do índio é a pesca, é a construção. Não só, Também. é tudo, cara. É que aquele tal negócio, né? Exato. Querem inventar, querem embutir no indígena costumes, né, dos colonizadores, que não é que o indígena é preguiçoso e não gosta de fazer, que não quer fazer. E é desnecessário. É desnecessário. Tanto que a contribuição europeia só está destruindo o Brasil. Com certeza, destruiu, né? Entendeu? É uma das bandeiras que eu levanto, Lua, eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui, para você, o que a Amazônia é para o mundo? Segundo o contexto popular, é o pulmão do É o mundo. pulmão do mundo. Nós tivemos aí um período de pandemia que atacava qual órgão do corpo? O pulmão. O pulmão. É coincidência? Ou será que nós estamos recebendo avisos de que nós estamos destruindo o nosso planeta? E nós não estamos dando conta, nós não estamos olhando para o problema. Entendeu? Porque uma coisa é eu sair daqui, entrar no meu carro e jogar um papel fora do meu carro. Aí vai a Luana, pega o carro dela e joga outro papel fora do carro. Vai o Paulo, já são 3 papéis. Daqui umas 10 pessoas, 20 pessoas, já entupiu um bueiro. Exato. É isso que a gente precisa fazer. É esse olhar que a gente precisa ter. Parar de sujar as ruas para que não tenha. Depois põe a culpa na administração do fulano de tal que não fez a limpeza. Não, nós somos culpados. Nós precisamos fazer a nossa parte. Cada um fazendo a nossa parte, a gente vai dar uma respirada novamente, pulmão aí. Respirada no que a gente deve ou não fazer para contribuir para o nosso planeta. Muito, muito legal você tocar nesse assunto da questão da natureza e do pulmão do mundo, né? A gente passou pelo contexto do carnaval agora há um tempo atrás e teve uma escola de samba que ela colocou o samba enredo, o contexto do antropoceno. Eu fui ler, né? É um termo novo que eu não conhecia. O que é um antropoceno?
essa questão da crise climática, né? O Brasil não, a população mundial produz mais massa que não é natural, produziu mais massa que não é natural do que massa natural no nosso planeta. Então, assim, o que é natural está ficando como coisa secundária. E o que é industrializado, o que é produzido não naturalmente, já E faz mal para a natureza. e faz mal, e degrade a natureza para poder produzir mais e mais e mais, né? Então, aí no samba enredo eles colocam assim, qual que é a saída para essa crise climática, porque se continuar nessa pegada, a gente vai acabar destruindo todos os nossos recursos até ficar zero. Qual que é a saída? É a gente focar, só para eu concluir, Vai. assim, a gente focar no futuro ancestral. O que é o Sim. futuro ancestral? É a gente pensar como os povos originários pensam, tratar, Exato. cuidar da terra, cuidar do nosso ecossistema, da nossa biodiversidade, da forma como sempre foi cuidada pelos nossos povos ancestrais, né? Isso. Então, isso. essa é a A solução. palavra-chave é ancestral. É o futuro ancestral. A gente tem que pensar com uma maneira ancestral. E não é, tipo, trazer o que é velho à tona. Não, é pensar o que era tecnologia no período, no contexto da antiguidade. O que é a tecnologia, né? Não, eu englobo o velho também, porque o velho, ele te permite ter o conhecimento, né? E às vezes a ótica de um ancião é diferente de um novo, mas se fundirem é uma solução para alguma coisa, entendeu? Porque são bibliotecas nossas, são bibliotecas vivas. Por isso que eu sempre falo, eu estava falando com a diretora da instituição, e aonde eu expliquei a ela que eu respeito muito o professor de vocês, que eles são mestres, eles são donos, eles provêm o conhecimento e transferem conhecimento para vocês. E aqui é o único lugar que vocês podem ter e alcançar esse conhecimento. Mas só basta vocês quererem, né? Desacatar, ou então conversar em aula. É legal, mas mais legal é vocês saírem daqui expert do que vieram procurar, que é o conhecimento. Ser humilde o suficiente para Sim. reconhecer, Sim. reconhecer no que tem mais experiência, né? Sim, e o gostoso da minha temática é assim, a Lua tá falando e a minha cabeça... Porque eu tenho respostas para tudo, por conta da minha ancestralidade, que eu vivo meus ancestrais. Eu falo assim, eu tô até dar uma cachimbada, porque eu vivo minha ancestralidade. Então, mas Luana, e nós? Como que nós podemos vamos colocar assim, exercitar esse dom de estar conectado com a sua ancestralidade. É por aí, é respeitar pai e mãe, escutar. Porque, às vezes, é melhor escutar, porque quem não sabe escutar não aprende a falar. Então, essa é para vocês. É uma dica. Entendeu? Não estou aqui para moralizar nada. Estou aqui porque talvez, não sei, pode ser estou jogando para o universo, mas o fato de eu estar aqui hoje conversando com vocês, com o Paulo e com a Luana, não foi à toa. Nada é à toa, né? Nada Vocês é à estarão toa. ouvindo também, né? Sim. Não é por um acaso. Sim. Então, nós estamos aí nesse trabalho, Luana, nesse trabalho, Paulo, de trazer o conhecimento. Não, nós estamos aí ceifando o bugre, porque o bugre vem de bugreiro, e bugreiro era quem matava os indígenas. Então, ai, meu filho, teu linho rasgado é misturado com branco, é bugre. Não existe bugre. Outras coisas que também tá caindo por terra. Me ajudem aí. Ai, pegou no laço. Ai, minha avó foi pega no laço. Não, desculpa. Sua avó foi estuprada. E nós precisamos conversar sobre isso. Porque o Brasil, ele é herdeiro dessas atrocidades. Por isso existe tanto estupro hoje, ainda. Porque normalizaram lá, com esse pego a laço,
E até hoje acontece. Não com essa frase, pego a laço. Mas ela deu mole, a roupa dela tava curta. É isso. Normalizaram, né? Normalizado. Mas então, e aí? Vamos estender esse bate-papo, Paulo. Gente, o Paulo é indígena também. E a Luana também. E você também. Seu Brasil é terra O indígena. Brasil é indígena, né? Minha família é toda oriunda da Bahia, né? Então, com certeza eu tenho traço indígena, traço negro. Você tem olho amendoado. Sim, tem. Fugindo dos estereótipos, é o que eu falei. Aham. Às vezes o fator de você ter o olho claro não te diz menos indígena. Ou eu vou ser até mais clara que você. O celular que eu carrego não me faz menos indígena. A roupa que eu uso não me faz menos indígena. A minha essência me diz o quanto eu sou indígena. Mas aí, manda, Ô, Lu, você tá falando muito sobre a questão, né, da educação dentro das escolas e tal. E há uma lei agora que obriga o ensino de educação afro-indígena nas escolas, né? Porém, essa lei ela não é muito seguida, depende do estado, né? Eu esqueci a lei 10.639. Não. É a 638, deixa eu ver. E fica no pai mês B só, assim, né? Não, na verdade. É 39 mesmo, Lu, é Lei 10.639, que 39, estabelece a eu errei. obrigatoriedade da história e cultura afro-brasileira. Ah, não, essa é afro. Aí a indígena é outra. 1645. É, A 1645, você tem razão, me desculpa. tá? imagina. Me desculpa. Imagina. E aí você faz um trabalho, né, dentro das escolas com esse letramento, você trabalha com professores, trabalha com adolescentes. Isso. Podia Faço falar esse trabalho, por isso que eu falei, vou nas escolas, né, com o maior carinho, mas esta lei, ela teria que ter a Partilha, né? aplicabilidade da língua guarani. Para vocês é muito fácil falar fast food, para vocês é muito fácil falar McDonald's. Vocês têm o inglês nas aulas, mas o certo era vocês terem, no mínimo, o Tupi-Guarani, que é Que é a nossa língua nativa. que é a língua mãe de todas as etnias, vamos colocar assim. Então, ou então, vamos supor, como a Lua falou, cada região, né? Então, por exemplo, vai lá para Mato Grosso, aí vai ter que pesquisar lá no Mato Grosso nós temos Chavante, nós temos Terena, nós temos o Guarani Kaiowás, então precisa ver qual que vai predominar mais, aí vai por opção nas escolas, mas o difícil é a inserção e a efetividade dessa lei, entendeu? Então precisa o governo de cada estado efetivar, reconhecer essa lei e ela ter a aplicabilidade dela. Muito bom. Tô falando sobre a questão da língua, né? Vem pôr o microfone pro Paulo. Paulo não fala, ela pega para ele. Na verdade, eu tiro a fala do Paulo, né? Exato. Tá, tem aí vários artistas, né, que estão inseridos na música agora. Rock. Mas tem especialmente um rapper indígena que ele Quem? faz letras do Guarani, as letras do rap dele. Sim. Esqueci o nome. Não sei se você- Sim. Não, eu também esqueci o nome dele. Ele Vale a pena depois depois a até gente- Canajara com a minha filha. Vale a pena a gente achar o link dele depois e deixar aí pro pessoal. Por um rapper pra garotada ouvir. Não, porque é interessante, né? Porque o rap tá num contexto muito atual hoje em dia, né? Sim. Tá em evidência e é muito legal, eu gosto muito do estilo. E assim, um rap em Guarani, cara, é sensacional, né? Então, mas aí novamente voltamos para a lei, porque se tivesse a aplicabilidade da lei cumprida dentro das escolas, todo mundo ia entender que o parente já está cantando. Mas ele fazer as letras dele, da língua de origem dele, Sim. é uma
é uma resistência. Sim. E ele se mostra em evidência fazendo esse trabalho de resistência. Sim, ele não é Guarani, ele é Ranicuí. Ranicuí. Legal, você conhece ele, então. Sim, Vamos conheço, achar o conheço. link dele depois. Ranicuí é uma etnia do Acre. Tem Rani? Não. Não, Ranicuí. Tem o Funiô. Funiô é outra etnia. Se o Moreno teve em Foz do Iguaçu, o povo lá de Cidade do Leste, os paraguaios, eles falam junto ali com o espanhol, falam Guarani também. Sim, sim. O Guarani que eles falam lá, você já teve oportunidade já de ouvir? É o e tal? mesmo, é o mesmo. Então, É o dá pra mesmo. entender É quem- por isso quem- que fala que é tronco G, Aham. né? Que vem daquela linhagem, Aham. daquela. Porque teve também a época mais. A nível de destaque, né, os ameríndios, quando a gente fala da Biayala, que é a nossa mãe, né, desse continente, né? Então, a língua é, por exemplo, eu tenho uma das nossas criadoras do Mulherio Indígena. Mulherio Indígena são mulheres indígenas escritoras, que chama Mulherio das Letras Indígenas. A Eva Potiguara, ela é uma das criadoras do projeto. E ela, assim, ela faz o trabalho, a maioria do trabalho dela é voltado para a Biayala. Eu acho muito linda ela. E falando nisso, galera, deixei um livro do Mulherio Indígena aqui na FATEC, vocês podem explorar, vai ficar na biblioteca. Então, vai ficar na biblioteca Inclusive- com várias escritoras indígenas das 305 etnias. Inclusive, obrigado pela doação. viu? Opa, não, mas é isso, a gente tem que disseminar conhecimento, é o É importante. maravilhoso isso. Mais alguma? Quer levantar mais alguma questão? Então, eu tô preocupada da gente ficar preso aqui, ó, 22. Então, eu tô batendo também. Tá batendo? Então, tá, vamos fazer o seguinte. Tá aí, abriu. Se vocês quiserem me seguir na página do Facebook, foi Índia Luana Leite, tá? No Instagram também, Índia Luana Leite. Lá tem bastante partilha minha. Vou voltar a fazer vídeos falando do tema, não porque é o momento, porque eu acredito que o conhecimento indígena está muito falho, então vocês têm que saber o ano todo sobre os povos originários. A professora fala, mas Luana, o que eu faço então no dia do índio, né? Faz uma receita indígena. Nós temos aí Birigui, Araçatuba, nomes indígenas. Tem que explorar esse mundo indígena. Não é cair para o inglês, é cair para o conhecimento da parte indígena, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode ir lá me contactar, pode falar comigo, que eu vou responder a todos, tá bom? Tá acabando, né? Infelizmente, tá Esse bate-papo gostoso, eu por mim ficaria. Nós Né? também. Para mim seria que nem carnaval, a noite toda. Um Mas dia, né? eu só tenho que agradecer ao Eri, ao Beté. Muito obrigada. Bom, eu também quero agradecer mais uma vez, agradecer a sua disponibilidade por ter vindo aqui, batido esse papo com a gente, passado essas horas com a gente. Paulo, conheci você. Foi maravilhoso. Revi Luana, maravilhoso. Tem presente melhor. A gente tá muito feliz com a sua presença. Legal. Vou passar para você se despedir. Então, Já tá passando. Obrigada, viu? Quero agradecer imensamente, Lu, de coração aí, por você ter recebido o convite de braços abertos, por estar aqui conversando, compartilhando um pouco do seu conhecimento, compartilhando um pouco da sua sabedoria ancestral, né, que você traz aqui para ensinar e para encher os nossos corações com informação e com essa sua alegria toda e simpatia toda. Legal, Muito Lua. Eu obrigada. que amei rever você, tá bom? Indiazinhas, indiozinhos. mais, né? Vamos marcar. Mais bate-paus.
Tá bom, eu aguardo aí um convite de vocês. Um beijo no coração de cada um. Quero agradecer ao Paulo também, ao Núcleo de Comunicação também, e a FATEB, né, a instituição aí que abriu os braços pra gente estar aqui, para esse projeto tão bacana que é o podcast Extra Classe está sendo realizado, tá bom? Obrigada de coração. E nós agradecemos também vocês que nos seguem, né, que nos assistem e continuem nos seguindo, nos assistindo. A gente está sempre preparando coisas novas aí para vocês, tá bom? E até a próxima.